Nossa, olha, bom dia pessoal. Realmente a gente ficou muito feliz com essa denúncia, né? E também só para explicar algumas coisas para as pessoas, o primeiro ato do STF não é já ação penal, tá? Eles agora vão fazer uma votação para acatar a denúncia, tá? Então as pessoas estão esquecendo dessa parte. O primeiro ato agora do STF que recebeu a denúncia, eles vão fazer uma votação para receber a denúncia. Depois é que começa a ação penal, né? Então tem esses dois. Depois eles vão fazer uma outra votação lá, né? Um outro julgamento. O primeiro julgamento é esse, depois o segundo julgamento é que é o julgamento do Bolsonaro, né? Mas, assim, eu não consegui ler até o final, né? Eu tô aqui na página, acho que 180 e pouco. Mas o que acontece? Da página ali 130, 140 para frente, se não me engano é isso, eu não lembro exatamente aqui o número da página, ele começa a botar as provas, né? Começa a mostrar. Mas, da página 4 até a página 22, acho que é coincidência a página 22 aí, né? Ele coloca uma introdução, né? E isso a gente não vê muito, assim, nas peças. E ele escreveu aqui, ó, eu vou até colocar da maneira que ele colocou aqui, ó. Na página 4, eu até marquei aqui, ó. Ele colocou assim, ó. Olha o título. Olha o título. Ele colocou assim, ó. Para o pessoal acompanhar com você, peraí. Na página 4, coloca aí, ó. 4. Deixa eu chegar lá. Estou compartilhando aqui a tela. Vamos para a página 4. Olha que interessante o título que ele colocou. Coloca mais para baixo da folha. Peraí, um instante só. Aqui. Aqui. Olha o que ele coloca. Olha aí, ó. Olha o título. Uma introdução necessária. Entendeu? Então aí, a partir daí até a página 22, ele dá uma introdução que é para você entender o contexto, porque as pessoas que dizem que não tem prova, que não tem nada, as provas, elas ficam mais evidentes, elas ficam mais evidentes quando você entende o contexto. Porque para você entender uma denúncia com 34 pessoas, se você não entender o contexto e a motivação dessas pessoas, você não entenderá os crimes. E a gente tem que lembrar que o Bolsonaro aí, ele tá sendo acusado por todos os crimes que aquele pessoal do dia 8 foi acusado, mas a organização criminosa. Então ele saiu de associação criminosa, que é um crime menor, que é o artigo 288, e ele foi para organização criminosa, que tem uma lei própria, né? E essa lei é muito pior. Por quê? Só para as pessoas entenderem. A associação criminosa, a lei, o artigo 288, ele diz o seguinte: associarem-se, não lembro se é exatamente essas palavras, mas é quase isso. Associarem-se 3 ou mais com o intuito de cometimento de crime, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, 3 pessoas ou mais que têm o mesmo intuito e que saem juntos para cometer os crimes. Então, aquele pessoal do dia 8, eles foram inclusos nisso. O Bolsonaro não, é organização criminosa, que já começa essa lei, se não me engano, de 4 pessoas ou mais, e essas pessoas precisam ter as suas funções nessa organização, ou seja, precisa ter hierarquia. E ele definiu com maestria. E eu, se não me engano, acho que é da página 22 em diante, ele começa a mostrar o que é a organização criminosa. Deixa eu ver aqui se é da 22. Acho que é da 22 em diante. É da 23. Na página 23. Pode colocar na página 23. 23. Isso. Aí o que acontece? Por que eu falei que é um livro e que é genial? Aqui, da organização criminosa. Tá na tela. Isso. Então, olha só. É só para vocês entenderem o contexto. Então, da página 4 até a página 22... ele deu a introdução para a gente entender o contexto e motivação, ok?
Depois que você entende todo o esquema, e ele coloca, cara, é muito interessante. Ele coloca coisas de antes da eleição de 2022. Isso é muito importante. Ele coloca as coisas que já estavam acontecendo. Aí ele vai passar pela descredibilidade das urnas, aí ele vai passar por mesmo o Bolsonaro tendo vencendo, ele vai passar também por aquela parte deles terem lá como se fala? Uma teoria, né, para dizer que uma parte das urnas, onde culminou, é uma tese daquela que culminou naquela multa, né, de tantos milhões para o partido, enfim. Ele passa por tudo, cara, ele é muito gênio. Olha, e eu vou falar para vocês, hein, tinha um pessoal que tava bravo comigo no meu canal, porque eu falei pro pessoal assim, eu falei, gente, ele não tá demorando. Eu que já criei peças para o Ministério Público para denunciar pessoas, cara, eu fazendo uma pecinha de uma pessoa, duas pessoas, eu já demorei uma semana, porque você tem que estar tudo muito bem ligado, né? E ainda assim tem o risco de cair na mão de um maluco lá e não acontecer nada. Então, o que ele fez, cara, o tempo estava correto, não dava para fazer. Eu acho que ele até foi rápido. Porque o mais difícil de você criar uma peça não é você escrever os fatos, e sim você escrever para qualquer pessoa entender. Porque você pode ter na tua cabeça uma linha do tempo diferente da que as pessoas entendem, mas eu acho que todo mundo que começar a ler essa peça dele, porque chama peça, tá, gente? Eu não tô falando peça, é peça porque chama assim no meio jurídico, chama peça, né? E então, assim, ele é genial. E ele fez essa introdução, inclusive escrevendo no título, introdução necessária. Isso foi muito importante. Foi muito didático, importante. né, Vitor? Didático é uma leitura com todo o ditame jurídico, mas uma leitura até facilitada, para que as pessoas, já que isso é um documento público, para que as pessoas consigam perpassar, eu não queria usar a palavra manipular, porque parece que é no sentido pejorativo, mas manusear mesmo esse documento com certa facilidade, né? Olha, ele deixou um documento histórico. Por quê? Porque esse documento, se a pessoa souber apenas ler, ela vai entender. Ele deixou um pouco o juridiquês de lado, sabe? Ele não foi um cara extremamente técnico no sentido da escrita do juridiquês. Exato. Essa introdução ele deixou para que as pessoas possam realmente entender, sabe? A leitura está fantástica e a maneira com que ele colocou o tempo das coisas, cara, ele foi muito coeso, gente. Assim, é incrível. E não é à toa, né? Assim, eu tava até. Eu acho que não. Acho que todo mundo que leu, pelo menos, a primeira parte da peça, acho que deve estar com a mesma impressão. Né? Eu acho que deve estar com a mesma impressão que eu. Eu ainda não vi muitas pessoas comentando sobre isso, porque eu estou aqui em cima disso aqui, lendo. Eu estou tentando não pular as páginas, porque a gente pode pular alguma coisa importante, por isso que eu não consegui ler, porque são 278, 72. Se não me engano. 72, isso. Então, assim, eu imprimi, né? Olha aqui, ó. Foi minha tinta da impressora e a coisa... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Ó a grossura, isso aqui, ó. Eu imprimi o bagulho inteiro. Eu até fiz um vídeo ontem, botei no meu coisa lá, impressora fazendo chat. Foi um pacote inteiro de folha aqui. Então, assim... Ô, Vitor, e junto disso que você tá falando, e o pessoal aqui tá comentando também, né, acho que é uma peça pedagógica, de alguma forma. A construção como num fio histórico, porque ele vai contextualizando tudo, né, para poder embasar a denúncia, e ele vai colocando em episódios. Então ele coloca data tal, e aí ele comenta, a denúncia então comenta o que aconteceu em tal data. Outra data, então ele vai fazendo realmente um fio histórico. Tanto que ele fala, olha, essa história toda, ela termina, né, culmina no 8 de janeiro de 23, mas ela não se inicia ali. Ela tem todo um episódio anterior, quer dizer, começa lá em 21.
E aí ele vai trazendo, é quase que capitular mesmo, né? São capítulos. Não, mas é de capítulo mesmo, porque depois, quando ele passa da página 22, a partir da página 23, que começa da organização criminosa, ele começa a botar capítulos dos crimes. O porquê Isso. cada crime, entendeu? Então, na verdade, ele ali, ele começa a escrever o crime e colocando quem participou de cada crime. E ele vai explicando, assim... Cara, é muito bom, porque ele coloca ali, por exemplo, da organização criminosa, ele começa assim, ó. A responsabilidade pelos atos lesivos da ordem democrática recai sobre a organização criminosa liderada por Jair. Então, ele não fala assim, Jair Bolsonaro, ele é crime por causa disso. Não é assim. Ele começa a explicar a linha, colocando os atores, sabe? Assim, é muito bom, é muito bom. E ele, nessa introdução necessária, ele colocou uma primeira parte aqui, que vai além do direito. Eu acho que assim, como ele sabia que muita gente ia ler isso aqui, inclusive os descontentes, né, que são aliados do Bolsonaro, ele colocou assim, Thalita, olha que coisa linda que ele colocou, para as pessoas pelo menos terem uma ideia do que é a democracia, né? E ele colocou assim, ó, na página 4, logo na introdução necessária, ele colocou assim, ó, uma democracia que não protege, não resiste, uma democracia que não se protege, olha só, uma democracia que não se protege, não resiste às pulsões de violência que a insatisfação com seus métodos, finalidades e modo de ser podem gerar nos seus descontentes. Então, assim, ó, a defesa da democracia se realiza em vários níveis de intensidade institucional. Todos os poderes recebem do constituinte originário parcela de responsabilidade para salvaguardar o regime de convivência jurídico-político-social escolhido em uma Assembleia Constituinte soberana. Né? Ao Ministério Público, essa responsabilidade sobe de ponto, uma vez que a Constituição faz dele o defensor do regime democrático. Né? Então, assim, quando a gente fala de regime democrático, ele está falando que o Ministério Público, e com razão, o Ministério Público, ele na verdade, ele não é uma peça, ele não é um acusador. Porque ele também tem que arquivar quando não sente que isso é correto. E aqui ele está fazendo o papel dele, né? Olha lá, aqui, ó, quer ver? É na página 5, né? Aqui, ó, página 5. Ele colocou aqui, ó. Atuar segundo os preceitos da ordem jurídica para a promoção e a preservação do modelo político é imperioso. Uma dessas fórmulas é a denúncia por crimes contra a ordem democrática. Ele coloca, inclusive, muito bom essa parte, que ele coloca assim, é uma das fórmulas. Tá? O Ministério Público, a gente tem que lembrar, gente, que o Ministério Público, ele não tem somente a função de acusar. Ele tem a função de fazer justiça. E ele, né, se ele visse que o Ministério Público ele ganhou uma função a mais, a partir, se não me engano, daquela reforma que teve, né, ele é o juiz, em certas matérias, o juiz não tem o poder de arquivar, né, ele parece que tem que receber a denúncia, alguma coisa assim, depois de uma reforma que teve aí, do judiciário. Então, assim, ele tem muita responsabilidade sobre isso, né? E o Gonê, eu vou falar pra vocês, depois dessa, ele, vamos dizer assim, ele calcificou ainda mais a figura dele, né? E esse foi um grande acerto do Lula. Então, se o Lula tem alguma coisa pra dizer do Lula desse governo, a partir de hoje, a gente vai ter que enaltecer, né, a escolha, né, a indicação do Gonê para a Procuradoria-Geral da República, gente. Olha, é inacreditável a coerência dessa peça. Tem uma outra parte que eu coloquei no meu... E agora, para a gente rir um pouco também, para a gente não falar só do Gonê... Vamos lá, gente, vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Qual é a página? Eu postei aqui a parte do Ramagem. Se não me engano, é a parte do... Deixa eu ver aqui a página, gente, que agora eu não lembro a página. Calma aí. Eu fiz aqui, a parte do Ramagem, calma aí. Ramagem tá aqui. Pegou a parte do Ramagem? Logo no começo da parte do Ramagem...
Eu acho que é lá para, acho que é lá pro 40 e pouco, se não me engano. 38. Aqui o e-mail dele. É assim, ó, eu vou ler para vocês aqui Diga o lá. recorte que eu fiz, que eu esqueci de pegar a página. Mas Diga o recorte que vou dar uma que eu lida. filtro aqui e a gente acha junto. Peraí, eu vou colocar aqui, deixa eu... Meu, essa parte é maravilhosa. Vamos pingando, Essa gente. parte é Mandem membresias. Faltam 2 minutos para bater a metade do programa. E já tem uma polêmica aqui. Polêmica não, hein? Para mim, contorno de crime. Mas já a gente vai falar sobre isso. Diga lá. Olha só, olha lá. Alexandre Ramagem tinha, eu até printei isso e coloquei na minha página. Alexandre Ramagem tinha por costume documentar as orientações que passava a Jair Bolsonaro. Que espetáculo. A gente falou um pouco sobre isso aqui mais cedo, viu, Vitor? Esse é muito esperto, muito inteligente. Gente, quando eu tava lendo isso, eu não acreditei. Pois é. Ele fazia uma pastinha. Não tem Não. código, não tem uma mensagem criptografada. Em claro e bom tom do punhal verde e amarelo é um plano para matar o presidente Lula. Não, mas meu diário. Não, mas olha só, Thiago e Vitor, eu não tô falando de maneira irônica, não, tô falando inteligente em que sentido? Ele foi reunindo, na minha avaliação também, para além, claro, né, dele produzir prova contra si. Mas eu acho que ele foi reunindo tudo, esses elementos, para poder, de alguma forma, ter ali ficar municiado. Para, de alguma forma, a hora que vier contra ele poderia ali fazer uma certa coação, chantagem. Inclusive, quando ele foi candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro, né? Ele foi candidato, teve uma expressiva votação, inclusive, dada a conjuntura aqui do Rio, que é onde nasce o bolsonarismo, né? Mas eu acho que ele fez isso para poder ficar municiado. Falou, olha, se eu cair, eu não vou cair sozinho. Se eu cair, vai cair uma galera junto comigo. E eu tenho como provar, inclusive. Então, eu acho que ele fez, entendeu? Organizou ali, falou, vou deixar aqui comigo para eu poder ter essa carta na manga aqui, porque eu não sei o que pode acontecer. É nesse sentido. Eu vejo que essa teoria tem sentido, realmente tem sentido. Mas eu vejo de outra forma. Eu vejo pelo puxa-saquismo. Eu acho que ele tinha tanta certeza que tudo ia dar certo, que o golpe ia dar certo, que eles iam continuar no poder, que ele queria ter essas provas para mostrar, olha aqui, ó, tá vendo, ó, chefinho, ó, olha quem fez as coisas pro chefinho. Tá vendo, ó, eu tenho tudo arquivado aqui, ó, tá? Pra quando desse certo golpe e pudessem deixar ele de lado, ele falava, não, ó, tá aqui, ó, fui eu que dei essa ideia, fui eu que dei... Porque, olha, percebam o teor do arquivo. Perceba o teor do arquivo. Olha o nome do arquivo. Olha o nome do arquivo. Bom dia, presidente. Olha aí, ó. No arquivo denominado. Bom dia, presidente. Cara, é muito podre. É muito podre, cara. Bom dia, presidente, olha... é sacanagem, né? No olha e-mail lá. pessoal do cara, no tá? Do Yaku ainda. Exato, cara. Exato. Então eu acho, cara, que eu acho que, assim, ele tinha uma coisa de certeza que eles estariam juntos, e eu acho que isso era mais apesar do que a Thalita falou também tem sentido, se ele fosse o cara desconfiado e tal, eu não sei se ele estava sendo jogado de lado, mas esse e-mail, esse e-mail e esse arquivo, ele foi feito em 2020, né? Então era no auge da certeza de que eles continuariam no poder, né? E que estava tudo sendo articulado. Ele achava realmente que Bolsonaro iria se manter, né? Eles já sabiam que ia ter um golpe, né? E tava tudo aí. Então ele coloca lá, bom dia, presidente. Pra quê? Porque tá lá, ó. Ele relata de um grupo técnico desacreditado das urnas eletrônicas, ele fez esse arquivo falando como seria a teoria e como que eles conseguiriam as provas para dizer que as urnas eram fraudadas. Então ele tava somando ali para quando viesse a ditadura, ele fosse um dos cabeças da ditadura, provavelmente. É a visão que eu tenho, né? É a visão do puxa-saquismo do golpe, né? Assim, ele queria ter uma prova de que ele era o grande pensador do presidente dele, do papai dele. Me chamou a atenção, a cegueira, né, a sede pelo poder, ela traz uma certa cegueira,
de alguma forma, uma leve ingenuidade, né? Essa ideia de que vai dar tudo certo, realmente. Eu acredito nisso, eu acredito nessa ingenuidade da certeza e justamente como você falou com as suas palavras, a cegueira pelo poder mesmo. Eu acho que eles estavam tão sedentos por isso, e eles tinham tanta certeza que ia tudo dar certo, porque afinal eles estariam junto com as Forças Armadas. Eles teriam a força letal do Estado para dominar o que eles quisessem. Né? E provavelmente ele já tinha, né? O que tudo indica é que eles já tinham uma certa anuência do exército já desde sempre. Eles já tinham contatos com o exército para isso. E aí o Gonê, ele vem assim. Essa página você conseguiu encontrar, não? Que página é essa aí? Essa aqui que eu tô é na página 41. Isso, então eu tinha falado, né? Era lá pra página 40. Quer ver? É que é muita coisa, às vezes é difícil de lembrar. Enquanto você procura, Vitor, o aspecto que me chama a atenção, nós destacávamos, né, que na investigação, no inquérito da polícia, não pulsava tanto o nome do Ramagem, ele parecia um cara mais de segundo escalão, mas na denúncia ele sobe uns degraus aí pro arco dos grandes líderes desse golpe. Mas não dá para também esquecer que o Ramagem era o cara da BIM Paralela, né? Mas tem o capítulo aqui. Tem o capítulo da BIM Paralela. E é o seguinte, por que a gente não escutava falar muito nele? Porque tudo que estava relacionado a ele estava em segredo de justiça. Perfeito. Aí você tem entendeu? Então, a gente se baseia muito, Thiago, no que sai e no que vaza. Mas eu sempre disse, eu falei, gente, a gente tem que esperar, porque assim, a gente está comentando e a gente está criando teorias de algo que ainda está em segredo de justiça e a gente não teve acesso. Então, assim, o Ramagem, ele não ficou tão exposto porque ele era peça fundamental nisso tudo. Ele tem muito problema aqui. Ele junto com o Bolsonaro, ele vai se estrepar muito aqui, então, nesse processo. Eles todos, olha, o Gonê, ele simplesmente chutou um formigueiro. E sabe quando as formigas, tá todo mundo, as formigas saem pra onde vai? Exatamente. Então o que acontece? Uma coisa que a gente tem que elogiar também é que, ao contrário de antigamente, a Polícia Federal conseguiu guardar muita coisa. Pouquíssima coisa foi vazada, tá? Porque eu vou falar pra você, eu acho errado esses vazamentos. Sempre fui contra. Porque, poxa, como é que pode... E eu não... Quando o vazamento sai, beleza, você vai comentar, saiu. Mas eu vou falar pra você, eu sou um cara que talvez perdesse vários furos de reportagem. Porque se vazasse pra mim, eu não colocaria no ar. Porque, na minha opinião, antes tá a ética do processo. Então, eu não faria. Tudo que eu fiz até hoje de processos foram processos que estão públicos para todo mundo. Porque a gente já tem furo de reportagem o suficiente, porque muita gente não consegue acessar esses processos, né? E eu comecei a acessar e me interessar por isso, mas eu achei muito bom, porque o Gonê, ele não conseguiria ter, essa denúncia não teria o mesmo peso se tudo que ele falasse aqui já tivesse sido vazado. Não seria a mesma coisa. Tudo que tá aqui caiu como uma bomba, porque acho que nem o bolsonarismo esperava isso aqui. Aliás, não dá para dizer que a tal descrição do Gonê não se justificou, né? Em que pese aquele almoço pouco discreto, né? Mas isso não afetou, de fato, em nada a montagem da peça, né? Que já estava pronta, vamos combinar. Eu tenho uma teoria do almoço do Gonê, tá? Eu acho que ali foi mais as pessoas querendo botar ele numa... Sabe quando você entra no lugar, numa festa, e tu não sabe que tem um monte de gente ali que tu não gosta? E eu acho que ele não tava a par de tudo que estava acontecendo ali naquela festa, naquele jantar. E depois que você tá lá dentro, se você sair, fica pior. Porque vão falar assim, ó, imagina que tu entra num almoço, num jantar, que tu não sabia que certas pessoas estariam ali. Aí, quando a pessoa entra, ele sai.
e fala assim, olha, o Gonê saiu escondido de um almoço que tinha fulano, fulano, fulano. Era melhor ele tá ali e a foto sair do que ficar especulação de que ele esteve em algum lugar e não tirou a foto, mas que tem pessoas que sabem que ele saiu daquela reunião. Então, assim, foi importante até isso mostrar que, independente de qualquer coisa, a denúncia veio pesada, mesmo diante daquele almoço, né? Ninguém foi poupado. Eu achei, inclusive, eu só não entendi ainda o motivo do Valdemar Costa Neto não estar. Mas me parece, né? O Tardelli explicou aqui, viu? O Tardelli explicou que o Valdemar funciona mais como testemunha do que como indiciado. Que daí, como testemunha. Sim, não, eu peguei essa parte que eu tava acompanhando vocês aqui, eu peguei essa parte. O Tardelli tem um ótimo ponto, né? Que estrategicamente eu acho, inclusive, genial, se for isso mesmo, porque ele, como réu, não poderia depor, né? Ele, como réu, não poderia depor. Então ele vai como testemunha. Mas eu vejo o Valdemar Costa Neto como um dos culpados. Eu acho que ele deveria responder por esses crimes. E ele já é uma pessoa que tem já um histórico de coisas erradas, né? Líder do mensalão e tudo mais. Então, na minha opinião, eu acho que também pode acontecer dele, no andar da carruagem aí, ter uma outra denúncia com penas menores para ele. Tá? Porque as denúncias que estão aqui são uma denúncia bem pesada com crimes que vão aí no topo aí quase 40 anos, né? Uhum. Agora, eu acho que essa denúncia aqui vai culminar numa coisa aí sei lá, não vai passar de 30 anos. Eu não acredito nisso. Deveria, mas eu acho que não vai passar. 35, mas que seja 28, que tudo, seja... Né? Mas que seja 28, que seja 25, eu acho que era um bom número, tá? Porque os bagrinhos do dia 8 tomaram 17. Eu acho que 28 era um bom, pelo menos 10 anos a mais, seria uma boa dosimetria, levando em consideração que tem um dos crimes aqui que é muito mais grave que o dos bagrinhos lá, porque eles estavam em associação e aqui é organização criminosa, o que dá, acho que, se não me engano, acho que mais de 8 anos, né, organização? Eu não lembro, 8 a 10 anos, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que vai tá bem. Ó, outra pessoa até uma pessoa aqui no chat escreveu, né, que eu realmente eu acho que tem aí um conservadorismo no sentido de proteger as pessoas do judiciário, é o Ives Gandra Martins. Eu não sei porque ele tá até hoje, também não respondendo nada grave, tá? O Ives Gandra, na minha humilde opinião, foi um dos que embasou a loucura toda, tá? E eu vou falar, esse pessoal que tá nos crimes graves aqui, tinham ele como guru. Era tanto o Valdemar Costa Neto, né, que ele não vai poder ser citado, que ninguém encontra ele. O Olavo de Carvalho, ninguém encontra ele para ser citado. E o Ives Gandra, né? Eram os dois gurus do bolsonarismo aí, Ives Gandra Martins e o Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho tá difícil para citar.